E está no ar o Café Psi, um bate-papo sobre diversos assuntos que envolvem a psicologia, a sexualidade de forma descontraída. Prepara seu café e fique à vontade. Hoje o nosso papo é sobre a nova forma de se relacionar. Bom, tenho vários assuntos aqui com vocês para se tratar. Então, quem for chegando aqui na nova forma de fazer live, que é por áudio, assim você fica à vontade. É bom colocar o fone de ouvido para até me ouvir melhor. E quem quiser comentar, está disponível também aí aberto os comentários. Mas o legal da live áudio é que você pode ficar à vontade, fazer as suas coisas, lavar sua louça, ficar deitado, enfim. E aí vai me ouvindo e quem quiser compartilhar algum pensamento, comenta aqui comigo. Mas o importante é ouvir e depois colocar em prática tudo o que foi falado aqui. É igual o formato de podcast, porém é ao vivo. Hoje eu separei algumas coisas para falar aqui sobre a nova forma de se relacionar. Então vou falar sobre isolamento social, o distanciamento, os impactos positivos e negativos, falar sobre máscara e também sobre o luto. Essa live vai ficar ao vivo, né? Ela é ao vivo aqui no Facebook e depois ela fica gravada no YouTube e também na SoundCloud. Mas depois eu explico isso para vocês. Vamos começar então o café? Já separou o seu? Vai comentando se o áudio está bom, aqui para quem está na live ao vivo. E para quem está no gravado, curta e depois me diz o que achou de tudo que foi falado aqui. Isolamento social. Bom, a nova forma de se relacionar é por esse motivo. Estamos vivendo um mundo muito atípico, muito diferente do que a gente estava habituado. 2020 começou de uma forma que ninguém imaginava e os caminhos que está levando essa mudança a gente ainda está em construção, pois é muito claro que vai existir e já está existindo uma nova forma de se relacionar com as pessoas. E a partir disso é o isolamento social e o distanciamento social. Essa mudança mudou a nossa rotina. Então, quem está vivendo o isolamento social, que é na quarentena, que não está indo trabalhar, que é possível fazer em casa e tudo mais, percebe que começou o início sendo bom, né? Como no motivo de férias, ficar em casa, poder acordar um pouquinho mais tarde, independente disso, mas começou a ser bom, porém agora, depois de dias e dias em quarentena e de isolamento social, a gente percebe que não é tão bom assim. Começamos a ficar um pouquinho mais ansiosos, um pouco mais tediante nessa situação toda. E aí, a partir disso, começa a vir os impactos positivos e negativos de um isolamento. A partir de agora e a partir de uns meses para frente, talvez alguns anos, a gente vai precisar se adaptar nessa nova forma. A nossa rotina mudou, então a gente vai precisar ficar mais em casa, ter esse distanciamento social, que é no mínimo 1 metro de distância. E o que muda na comunicação, então? Não vamos mais poder chegar e ver alguém e abraçar, dar as mãos, beijar, que é uma coisa comum aqui na nossa cultura brasileira, da gente sempre se encontrar, dar um abraço, dar 2 beijos ou 3 beijos no rosto, bater, aperto de mãos, né? Tem várias formas aí de se comunicar e isso automaticamente não vai ser mais igual daqui para frente. A gente vai ter que tomar todo um cuidado. Por mais que a quarentena termine, o vírus ainda vai estar ativo no ar e nas coisas. Então a gente vai ter que tomar esse cuidado durante uns bons tempos até realmente ser confirmado que o contágio é seguro. Essa forma nova de comunicar, de se cumprimentar, automaticamente vai mexer com o quê? Com o nosso emocional, com a nossa forma de se expressar. Então a gente vai ter que começar a ser criativos, começar a usar novas formas de se apresentar. Eu não sei vocês, mas quando começou a quarentena, quando começou a gente se sentir
a gente perceber que as coisas estavam sérias, aí a gente ia no mercado, num banco, a gente encontrava alguém conhecido, a gente se cumprimentava, a gente esquecia que não pode ficar mais tocando na mão das pessoas ou dando um abraço. E aí a gente fazia isso e já lembrava, nossa, não pode. Que era algo muito recente, muito novo. Então, isso vai ser cotidiano na nossa vida agora. Para as pessoas que não gostavam já de ser muito tocadas, né? Tem gente que não gosta muito de ficar que toque, que abrace. Para essas pessoas não vai ser tão estranho essa mudança. Mas daí ela vai começar a perceber que as pessoas também não vão tocar mais nela, e aí pode ser que ela até sinta um pouco de saudade de quando as pessoas abraçavam, por mais que ela não gostasse. Então, todo esse distanciamento, todo esse isolamento, ele vai mudar diretamente a forma que a gente olha o ser humano. E isso vai mexer diretamente no nosso comportamento até emocional. O flerte, né, fletar com as pessoas, a paquera, tudo isso vai ser diferente a partir de agora. Automaticamente a gente vai começar a usar mais o mundo virtual para ter comunicações mais quentes do que o presencial, porque a gente vai ter que evitar toda essa forma de ter contato físico. E isso então vai mexer diretamente com o nosso emocional e trazer grandes aspectos de ansiedade, que é aí que mora um pouquinho do perigo. Então, se você já está sentindo essa diferença, essa mudança, comece a perceber que isso não é tão negativo assim. Por exemplo, o lado negativo desse isolamento, distanciamento, é o aumento das separações nos casamentos, o aumento de violência doméstica e sexual, pois as pessoas estão ficando mais em casa, está gerando mais discussões. Então, quem já sofria violência física ou sexual acaba aumentando, e isso tanto quanto adulto quanto para as crianças e adolescentes. Esses números a gente não vê muito falando na televisão, até mesmo porque o foco hoje do jornalismo está sendo até falar mais da pandemia do que do restante das outras violências que acontecem no mundo. A gente não pode esquecer que, por mais que a gente está vivendo numa pandemia, as outras coisas no mundo continuam acontecendo. Então, roubo, assassinato e tudo mais que já acontecia, continua acontecendo. Porém, os jornais estão focados na pandemia. E aí parece que o mundo só está vivendo isso. Mas não. As outras coisas se mantêm. Então, é importante a gente ter essa atenção no quem vive com criança, quem vive numa casa mais cheia de pessoas, percebam se as crianças estão se comunicando, se mudou alguma coisa no comportamento, para ficar atento em qualquer tipo de violência que às vezes é silenciosa. Agora, o lado positivo desse isolamento, desse distanciamento, é a forma mais segura da gente diminuir a transmissão do vírus. Então, vai ter que ser dessa forma para a gente conseguir um dia voltar numa normalidade. Se a gente não começar isso o quanto antes, mais tempo vai demorar para esse vírus diminuir e a gente voltar à nossa normalidade. Então, por agora, vai ser necessário. Então, isso é para nossa segurança, é o lado positivo. O outro lado positivo é gerenciar suas compras. Você percebe que com a chegada da pandemia, com a chegada do isolamento, você diminuiu os seus gastos? Pode ser que antes você usava o seu cartão todos os dias para comprar fora de casa alguma coisa. Hoje, ficando em casa, você só está comprando o essencial. Então, a gente está percebendo que a gente não precisa de muito para viver. A gente precisa do essencial e usando o nosso dinheiro de forma mais inteligente. Então, é uma forma da gente parar para pensar nas nossas finanças, coisas que a gente não estava fazendo antes do isolamento. Incentiva também a criatividade em todas as áreas. Criatividade para conviver no relacionamento, criatividade para arrumar formas de novos trabalhos. Então, por exemplo, muita gente começou a vender online, muita gente começou a fazer máscaras para vender. Então, assim, começou a incentivar também a nossa realidade, a nossa criatividade para viver da melhor forma
nesse mundo de agora, nessa nova forma de se relacionar. Então, isso também é um lado positivo. Às vezes a gente estava já acomodado com tantas coisas e agora a gente tem que começar a se reinventar. E isso faz bem emocionalmente se reinventar. E ficar mais consciente com a sua própria vida. Coisas que você nem percebia que acontecia no seu dia a dia, agora você começa a se questionar, começa a se perceber, começa a se olhar mais e automaticamente vai vir o lado bom e o lado ruim, que é os conflitos. Porém, aquele tempo que você não tinha para perceber o que precisa melhorar na sua casa, agora você tem. Aquele tempo que você não tinha para cuidar dos filhos, para conversar com os filhos, agora você tem. Para conversar com o marido ou com a esposa ou com qualquer pessoa, agora você percebe que o seu tempo ele fica mais justo assim para você ajustá-lo da melhor forma. Então ele fica mais leve. Mesmo que existam as questões aí de todo o medo, de todas as incertezas que vai acontecer no futuro. Mas aí a gente ganha algo que é a autonomia. E isso a gente tinha perdido no momento que a gente estava vivendo no mundo automático, porque era tudo automático. Você já sabia a hora que acordava, a hora que dormia, a hora que comia, para onde ia, o caminho que você fazia para trabalhar e tudo mais. Então estava tudo no automático e a pandemia acaba te dando esse banho de água fria para você parar para pensar um pouquinho e falar o que eu estou fazendo com a minha vida, o que realmente importa, para que caminho eu quero seguir daqui para frente. Isso é o que traz o isolamento e o distanciamento, que é um aprendizado que vai ser de agora e por durante alguns meses até a gente se habituar, até a gente perceber que tem o lado positivo, que por enquanto o lado negativo está ficando mais fixado nas notícias. Sobre máscaras, que é uma coisa que também vai mudar na nossa comunicação, certo? Primeiro, as máscaras têm que ser totalmente cuidadas, limpas, higienizadas. Tem todo um método certo para você pôr e tirar a máscara. Eu já fiz vídeos aqui no Facebook, nas minhas outras redes sociais falando sobre isso. Então é importante o uso de máscara e agora obrigatório. Se eu não me engano, no Brasil inteiro, em todos os estados, são obrigatórios os usos de máscaras. E aí, a nossa fala muda, né? A nossa respiração muda. Como está ficando um pouco mais frio agora, usando máscara até um pouco confortante que a gente acaba até se esquentando. No calor é mais difícil usar máscara porque a gente fica abafado, né? Fica sufocado ali. Agora com o frio, com o vento, a máscara até dá um certo conforto no sentido de nos esquentar quando a gente precisa sair para alguma coisa. Porém, falar com máscara não é fácil, não é simples. Ficar respirando com a máscara também não, mas é uma nova forma de se comunicar. As pessoas que trabalham com o público vão ter que se habituar com a máscara. A gente, para sair de casa, vai ter que se habituar. Então é importante já começar a treinar dentro de casa. Use uma máscara um pouquinho dentro de casa, fique pelo menos aí uns 2, 3 minutos com ela, para você já se habituando à sua respiração, à sua fala, para ver se você vai precisar falar um pouco mais alto ou não. E existem diversos modelos. Use um modelo que fique mais adequado no seu rosto, um modelo que te deixe mais confortável para poder falar e assim você se comunicar com as pessoas. Porque agora, quando a gente for falar com alguém, a gente não vai ver o rosto inteiro da pessoa, a gente vai ver mais os olhos. E aí a gente vai ter que interpretar os olhos da pessoa e os gestos de quando a pessoa fala. A gente não vai ver se a pessoa está triste, se a pessoa está rindo, se a pessoa está com uma cara brava ou não. E isso muda muito, tem um impacto muito grande na nossa comunicação, na nossa forma de se relacionar. Porque quando a gente está andando na rua sem máscara e vê alguém na rua, a gente sorri, né? Fala um bom dia ou uma boa tarde, a pessoa retribui. Agora de máscara a gente pode falar, mas a gente não sabe se a pessoa sorriu, se a pessoa está bem, se a pessoa está com uma cara brava. Então isso automaticamente impacta e a gente vai começar a ter que ler os olhos das pessoas, a expressão no olhar. E aí vai ser um novo ensinamento para todo mundo. E é importante se higienizar, né? Até a questão de colocar a mão na máscara. Não é fácil a gente lembrar que a gente tem que, a todo momento que colocou a máscara no rosto, não pode ficar tocando. E quem não tem o costume de ficar tocando no rosto?
todo mundo toca no rosto. Então a gente vai ter que começar a reaprender a não tocar tanto no rosto, principalmente de máscara. O cabelo, né, que as mulheres ou quem tem cabelo grande sempre fica mexendo no cabelo, vai ter que também mudar alguns comportamentos fora de casa, comportamentos só de insegurança, que vai ser na sua casa quando você estiver sem máscara, quando você estiver higienizado e higienizado. Então, olha só quanta coisa vai mudar na nossa forma de se relacionar. Pode ser algo que vai ser para o nosso bem, no sentido da gente aprender algo novo. É um desafio para todo mundo. É um desafio para quem é da saúde, é um desafio para quem é da população em geral. Esses novos métodos de se relacionar. A Cissa Alves Torres comentou aqui que para mim tá horrível. E a Joelma Pereira comentou, para mim estava tranquilo, mas está ficando cansativo. É um momento em que a gente sempre vai ter essa oscilação, porque a gente estava acostumados a viver de um certo modo livre. Agora que a gente percebe o quanto de liberdade que a gente tinha e que a gente reclamava que às vezes não tinha. Vejam só o quanto a gente tinha oportunidades na vida e que agora que a gente vai parar para pensar o quanto estava boas as coisas por mais difíceis que estava. Então, essa nova vida, essa nova forma de se relacionar vem para isso, para que a gente coloque várias questões que a gente não tinha parado para pensar e comece a pensar agora. Quem está ouvindo até agora, está gostando, está me ouvindo bem, está entendendo tudo, deixa o seu comentário aqui. E para quem está ouvindo no gravado, se tiver alguma opção de comentar aí, deixe seu comentário também. Bom, falei sobre isolamento, falei o lado positivo e negativo e também sobre o uso das máscaras, que isso faz parte da nova forma de se relacionar no mundo. Não é só no Brasil, é no mundo. Mesmo pós-pandemia, ainda vai existir essa forma de se relacionar durante um tempo, até realmente a gente ter certeza que estamos seguros contra o Covid-19. Então é importante que pode ser que as coisas voltem um pouco ao normal, mas como era antes, não será. Não criem falsas esperanças, pois o vírus é invisível, não tem como a gente saber. Então a gente só vai realmente ter aquela sensação de como era antes do vírus só quando tivermos certezas de que estamos seguros. E por isso, o quanto antes a gente se adaptar a essa nova forma de se relacionar, vai ser um sofrimento menor. Agora eu vou falar de um assunto muito importante que eu acho pertinente, que eu vi durante essa semana, por isso que eu escolhi hoje, dia 7, uma sexta-feira, para fazer o primeiro Café Psi, para falar sobre luto de uma forma bem ampla, pois é o assunto que mais percute na televisão. Não o luto, mas sim as mortes. O luto ele não pode virar só números. As pessoas que estão morrendo, elas não são números, elas são pessoas, são histórias. E a gente não pode perder a nossa sensibilidade. Porque quando a gente começou a ouvir o aumento de pessoas que morreram pelo Covid-19 ou por qualquer outra situação, era um número X, agora já passa de 9.265 mil pessoas, né, que é o dados de hoje. No caso, hoje é dia 8, né, dia 7, falei errado, hoje é dia 8 de maio de 2020. Então, o número de mortos pelo Covid é 9.265. É muita gente. Estamos próximos do número de 10 mil pessoas só pelo fato do Covid. Isso é um número que a cada momento está sendo atualizado. Fora os outros casos que não são verificados que foi a morte pelo Covid. Então, são mais de 9 mil pessoas e mais de 9 mil famílias que estão em luto. E o jornal passa essa informação, certo? De números. Mas vamos deixar um pouquinho o número de lado. Podia ser uma pessoa. É uma história que se foi. É uma família que perdeu um ente querido. É um pai, é um avô, é um tio, é um irmão. É uma história que se foi. E aí a gente precisa sensibilizar, porque podia ser alguém da minha família. Podia ser alguém da sua família.
E nesse momento a gente nem pode se abraçar, a gente nem pode fazer um velório decente. Imagine só se fosse um velório seu, onde nem as pessoas podem se encontrar. Pense o quanto essas pessoas estão sofrendo. É importante a gente saber o número para a gente ter uma ideia de que a coisa está ficando séria e de que a gente precisa se cuidar para que esse número pare de crescer. Mas a gente não pode esquecer das histórias que se foram. E se foram por falta de informação, por irresponsabilidade, foram por diversos assuntos, foram porque não usou uma máscara, foram porque não sabia que alguém próximo tinha o vírus. Então, várias questões levaram essas pessoas embora. E isso é responsabilidade de quem? De todos nós. Então, a gente precisa se sensibilizar, pensar que quando você está colocando uma máscara, quando você está passando um álcool em gel, quando você está lavando a mão, você não está fazendo isso por obrigação ou por causa do vírus. Você está fazendo isso porque você está salvando vidas. Você está salvando a sua e de todas as pessoas que estão ao seu redor. Então vamos se sensibilizar, não vamos deixar que o luto vire só números. Não, vamos se horrorizar sim quando a gente ficar sabendo, nossa, aumentou mais o número, não acredito. Que situação horrível, não vamos pensar, é mais um, morre sempre gente, vai morrer sempre gente. Não, não vamos pensar assim. Vamos pensar diferente. Vamos pensar que, infelizmente, mais pessoas morreram, mas eu quero continuar vivo, eu quero que meus parentes continuem vivos, eu quero que meus amigos continuem vivos. E para isso, eu preciso me proteger e eles também. Todos protegidos, menos pessoas irão ser contaminadas e vão vir a falecer devido ao coronavírus. Outra coisa que é importante é falar que no mundo já são mais de 3,88 milhões de pessoas com coronavírus. E as mortes já passaram de 270 mil pessoas. Porém, tem os números de recuperados, de pessoas que estavam com coronavírus, fizeram isolamento ou estavam internadas e foram curadas. No Brasil, já é um total de 55 mil, mais de 55 mil pessoas já foram curadas do vírus. E no mundo, são mais de 1,3 milhões de pessoas que já foram curadas. Então, essas pessoas que se curaram, elas precisam, mais ainda, ter cuidado agora voltando para suas casas. Por mais que ela já tenha passado pelo vírus, não pode deixar aberto porque a gente não sabe se pode se recontaminar. Então, as pessoas que já passaram por isso são as pessoas que estavam lá em risco. Elas precisam estar mais ainda cuidadosas com todo mundo que está em sua volta e falar, vamos se cuidar, vamos se higienizar as mãos, vamos higienizar as roupas, né? Chegar em casa, já colocar a roupa para lavar, vamos usar máscaras e lavar as máscaras ou jogar fora se for descartável. Vamos se manter à distância para conversar. Vamos tentar evitar os abraços, porque nesse momento a gente só vai abraçar quem realmente vive com a gente. Ou se abrace. Pegue os seus braços, coloque sobre você e dê um abraço bem forte. E nesse abraço, entre você sozinho, abrace todas as pessoas que estão em luto, que você não tem como abraçar agora. E deseje que para elas superem isso. Superar até é difícil, mas que elas possam lidar melhor com isso, com essas perdas. O mundo mudou. A nossa forma de se relacionar também mudou. A nossa forma de pensar vai mudar. Esse foi o Café Psi, o primeiro Café Psi, para que a gente possa dialogar de forma tranquila, onde vocês podem me ouvir e pensar sobre tudo isso que eu falei. Os temas vão ser relacionados à psicologia e sexualidade. Hoje eu falei um tema relacionado à psicologia, porque fala sobre as nossas emoções e comportamentos. É ao vivo aqui no Facebook, mas vai ficar gravado no YouTube e no SoundCloud. É só buscar por psicólogo Emerson Oliveira.
Quem ouviu, espero que tenha gostado e vai ficar gravado aqui para depois todo mundo ouvir e deixe seu comentário. Tenham todos aí um ótimo final de semana e uma ótima sexta-feira. Esse foi, então, o Café Psi.